É muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora, que pertence à Convenção Batista Brasileira. Estamos na lição de número 4 e vamos estudar sobre o profeta Naum. Este vídeo é uma introdução do livro, uma vez que nós só vamos abordar este conteúdo, Naum, capítulo 1, 2 e 3, em uma única lição. Espero de alguma forma contribuir para você que é professor de escola bíblica dominical, bem como todo e qualquer aluno interessado em aprender cada vez mais e mais a respeito da palavra de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, logo no versículo de número 1, diz assim: peso, isto é, sentença de Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita. É o que nos diz a palavra de Deus, versículo 1 do primeiro capítulo. O que é importante a gente saber sobre Naum? Primeiro, o nome do livro. O livro recebeu o nome do profeta Naum, que é justamente o autor da profecia. Foi recebida na forma de uma visão, diz a palavra do Senhor. O nome hebraico Naum significa consolo, conforto ou compaixão, mas de uma forma muito prática. Qual é o significado? À primeira vista, parece estranho que um livro fala da destruição de uma cidade e tem o nome de consolo. Mas qual é a explicação? Para Nínive, o livro anuncia destruição. Para Judá, o livro anuncia libertação. Assim, aquilo que era juízo para um povo era consolo para outro. Vamos para o exemplo. Imagine um povo sendo dominado durante décadas por um exército extremamente violento. Quando esse império finalmente cai, a notícia é triste para os opressores, mas representa alegria para os oprimidos. É exatamente isso que acontece em Naum. São apenas 3 capítulos. Vamos abordar esse item, canonização. Por causa de quê? Quando a gente lida com o profeta Naum, ele é chamado de profeta menores, ou seja, a categoria dos livros profeta menores é onde se enquadra ou se ajusta Naum. É importante esclarecer que menores não significa menos importante. A diferença é sempre na questão do tamanho, na quantidade do conteúdo. E vamos ter alguns exemplos. Isaías possui 66 capítulos. Jeremias, 52. Naum, apenas 3 capítulos. O seu conteúdo é tão inspirado quanto qualquer outro livro. Não é pela quantidade de capítulos que vai demonstrar a importância de um livro em detrimento de outro. O que a gente precisa conceber que todos os livros do Antigo Testamento, bem como do Novo Testamento, constituem-se na palavra de Deus. Em relação aos 12, por que a gente precisa mencionar? Os judeus chamavam esses livros simplesmente de os 12, porque originalmente eram copiados em um único rolo. Então, quando a gente se refere aos profetas menores, quais são os livros? Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Mas eis uma curiosidade. Qual é? Os judeus organizavam o Antigo Testamento de forma diferente da Bíblia cristã. Eles possuem 3 grandes divisões: a lei, que é chamada de Torá, profetas, Neviim, e escritos, Ketuvim. Naum faz parte da seção dos profetas, isto é, dos Neviim, conforme nós temos no hebraico. Com relação ao gênero literário, a gente precisa tentar por causa de quê? Tem um detalhe muito curioso. Naum não escreve como um historiador. Ele escreve principalmente em forma de poesia hebraica.
E para que você tenha uma noção, a poesia hebraica não depende de rimas, mas de paralelismos e imagens fortes. Vamos para alguns exemplos. Em vez de escrever Deus julgará Nínive, Naum pinta uma cena dramática. Ele menciona que as montanhas tremem, rios secam, carros correm pelas ruas, escudos brilham, soldados fogem. E é quase uma pintura em palavras. Deste modo, nós concebemos Naum como um grande poeta. E em relação a isto, os estudiosos consideram Naum um dos maiores poetas do Antigo Testamento. E normalmente, apenas Isaías recebe elogios semelhantes. Os dois utilizam imagens muito fortes, tanto Naum quanto Isaías. Vamos para o exemplo que nós temos aqui no versículo de número 15 do texto bíblico que diz: Eis sobre os montes os pés dos que anuncia boas novas. Essa mesma imagem aparece em Isaías capítulo 52, versículo 7. Qual é a ideia? É de que um mensageiro correndo pelas montanhas para anunciar que a guerra acabou. Ou seja, o anúncio daquela notícia no tocante à guerra que acabara é uma boa nova. Da onde vem a palavra evangelho, porque evangelho literalmente significa boa notícia ou boa nova. Mas vamos imaginar uma cidade cercada. De repente aparece um mensageiro gritando: Estamos livres! Estamos livres! Essa é a imagem. Mas tem uma outra característica que é chamado o salmo acróstico. A gente vai detalhar algumas coisas para vocês. Capítulo 1, do versículo 2 até o 8, na Bíblia, em português, não parece, não transparece, mas no hebraico a gente observa isto porque é chamado de acróstico parcial. Como assim? Primeiro a gente precisa aprender ou ter uma noção do que é um acróstico. Acróstico é um poema organizado segundo as letras do alfabeto hebraico. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet e assim por diante. Funciona como o nosso alfabeto em português. A, B, C, D. Cada verso começa com uma letra diferente. É parecido com escrever um poema usando A, amor de Deus, B, bondade divina, C, Cristo reina. O que Naum faz? Isto, um acróstico, de forma parcial. Uma coisa curiosa que a gente observa justamente a partir do texto hebraico. Outra coisa que a gente precisa chamar a atenção é sobre a autoria. Por causa de quê? Pouco sabemos sobre Naum. A gente vai estudar o tema da lição. Voz que silencia a violência. O texto bíblico na revista, capítulo 1 até o 3. Mas a gente sabe pouquíssimo sobre o autor. O nome vai aparecer apenas neste livro. E não é à toa que neste ele é chamado de Naum, o Eucosita. Agora a gente vai aprender o que significa isto. Uma palavra um tanto esquisita. Eucosita. Pois bem, existe uma possibilidade de que o significado é devido ao fato dele ter nascido numa cidade chamada Elcos. Desta maneira, ele seria Eucosita. A grande questão é que ninguém sabe exatamente onde essa cidade ficava. Existem algumas hipóteses. Vamos lá. Primeira hipótese, na Galileia. Jerônimo, ele acreditava que Elcos ficava na Galileia. Já uma segunda hipótese seria Cafarnaum. Alguns pensam que Cafarnaum significa Vila de Naum, mas não existe prova histórica em relação a esta hipótese.
A terceira, sul de Judá. Outra tradição coloca Elcóis perto da cidade de Miqueias. Uma quarta hipótese, que situava-se no Iraque. Uma tradição árabe afirma que Naum nasceu próximo de Nínive. Também não existe comprovação. E qual é a conclusão? Não sabemos exatamente onde Naum nasceu. O que a gente tem é apenas isto: Sentença de Nínive, Livro da Visão de Naum ou Eucosita. É tão somente o que a Bíblia diz, nós não temos mais informações, são tudo hipóteses, mas o importante é saber que Deus usou esse profeta para anunciar a sua justiça. No tocante à datação, alguns estudiosos conseguem determinar aproximadamente quando Naum escreveu. Eles utilizam dois acontecimentos históricos. E qual é o primeiro limite? Naum, ele menciona a destruição de Tebas, que é no Amon, e ela caiu no ano 663 antes de Cristo. Logo, Naum foi escrito depois dessa data. O segundo limite é que Nínive caiu em 612 antes de Cristo. Como Naum profetiza essa queda, o livro foi escrito antes dela. Portanto, fazendo as contas, 663 e 612 a.C., essa é a janela mais provável do, do escrito de Naum. Muitos estudiosos vão sugerir o seguinte ano: 630 a 620 anos antes de Cristo, ou seja, pouco anos antes da destruição da cidade. Mas chega um aspecto muito importante: o contexto histórico, porque aqui está a chave para entender Naum. Sem conhecer a Síria, dificilmente entenderemos o livro. Mas a pergunta que não quer calar: quem era a Síria? Foi o maior império militar do Oriente Médio durante cerca de 300 anos, cuja capital era justamente Nínive. Como que eram os assírios? Eles eram extremamente violentos. Há vários registros arqueológicos que mostram que eles empalavam inimigos, arrancavam peles, exibiam cabeças em muralhas, deportavam povos inteiros. Eles utilizavam o terror como estratégia política. Temos um exemplo moderno. Imagine um império cuja principal arma fosse espalhar medo. Antes mesmo da batalha começar, todos já estavam aterrorizados. Era assim que funcionava a Assíria. Acontece que Deus usou a Assíria. Isaías capítulo 10, versículo 5, chama a Assíria de a vara da minha ira, ou seja, Deus utilizou a Assíria para disciplinar Israel. Isso mesmo. Um povo pagão, uma nação pagã, foi instrumento de juízo da parte de Deus. Deus vai lá, pune o povo de Israel para discipliná-lo, mas depois vai lá e disciplina a Síria, porque Deus não fica devendo favores a ninguém. Mas depois veio o julgamento, como eu estava dizendo. A Síria acreditou que seu poder vinha apenas de sua força. Ela se tornou arrogante, violenta, cruel. Então Deus anunciou: agora chegou a sua vez. Esse é o tema central de Naum. Agora, necessário é fazer um resumo da história. 841 anos antes de Cristo, Israel começa a pagar tributo à Síria. Aí aparece Tiglat-Pileser III, que invade Israel, conquista várias cidades, vai levar milhares de pessoas para o exílio. E no ano 722 antes de Cristo, Samaria cai. Samaria é a capital do Reino do Norte, e o Reino do Norte simplesmente desaparece.
Já no ano 701 a.C., Senaqueribe invade Judá, que é o Reino do Sul. Jerusalém parece perdida, mas Deus envia seu anjo. 185.000 soldados morrem numa única noite. O registro se encontra em 2 Reis, capítulo 19. Fica aí a referência bíblica para você se situar historicamente falando e ter uma noção exata do que Deus disse em sua palavra. Mas depois a Assíria continua poderosa. Acontece que ela começa lentamente a enfraquecer. 612 a.C., babilônios e medos conquistam Nínive. A grande potência mundial desaparece, exatamente como Naum havia anunciado. Ele recebeu a visão da parte de Deus, a palavra de Deus se cumpriu na íntegra. Vamos analisar agora a estrutura do livro. São 3 capítulos, eu sei disto, pequeno no tamanho, mas grande em relevância ou ainda em importância. O livro possui 3 partes principais. Capítulo 1 mostra quem Deus é, a sua justiça, a sua misericórdia, o seu poder. Já no capítulo 2 fala sobre o ataque contra Nínive, é como assistir a uma batalha. Há soldados, carruagens, portões, muralhas, explosões e correria. No capítulo 3, o motivo da destruição. Nínive é condenada por violência, idolatria, crueldade, orgulho, engano. E temos principais verdades de Naum neste livro profético. A primeira delas, Deus controla a história. Nenhum império permanece para sempre. A Síria caiu, Babilônia caiu, Pérsia caiu, Roma caiu. Todos os impérios humanos passam, somente Deus permanece. Nós temos atualmente várias potências mundiais, potências nucleares, Estados Unidos, a Rússia, Coreia do Norte, entre tantas outras que são potências nucleares. Mas cá entre nós, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Deus. Ou seja, todos os homens vão prestar contas, quer os poderosos, quer aqueles que fazem parte dessas nações que nós temos atualmente. Uma outra verdade: Deus julga todas as nações. Primeiro, Deus julga Israel, depois a Assíria. Isso mostra que Deus não faz acepção de povos. Deus pune inclusive o seu povo e também o povo pagão. Seu julgamento alcança a todos, inclusive o, o de, Isra- o de Israel. Deus não tem filho predileto. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus pune a todos. É o que nós temos como verdade central. Uma outra coisa, em termos de verdade, é que o pecado tem consequências. A Síria parecia invencível, mas Deus disse em sua palavra: seu tempo acabou. Nenhuma nação, governo ou pessoa permanece impune diante da justiça divina. Uma outra verdade: Deus consola seu povo. Enquanto Nínive recebia juízo, Judá recebia esperança. Essa é a grande mensagem de Naum. O Deus que julga os perversos é o mesmo Deus que consola e protege aqueles que nele confiam. Algumas aplicações para os nossos dias. Nenhum poder humano é absoluto. Governos, impérios e líderes passam, mas Deus continua soberano. 2. A justiça divina pode parecer demorada, mas nunca falha. Assim como Nínive teve um tempo para se arrepender na época de Jonas, também enfrentou o juízo quando persistiu na maldade. 3. Deus continua sendo refúgio para o seu povo em meio às injustiças e opressões deste mundo. O que Naum vai nos lembrar é que o Senhor conhece os que nele confiam. Versículo de número 7 vai nos dizer exatamente isto. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam, diz a palavra de Deus. E no tempo certo,
fará prevalecer a sua justiça. Foi uma introdução sucinta que você assistindo este vídeo, guardando esses dados e informações que são importantes, vai compreender melhor o livro de Naum. Você que é professor de escola bíblica dominical, é imprescindível que você faça a leitura preferencialmente numa sentada só. Capítulo um, 2 e 3 de Naum, para que você entenda adequadamente a palavra de Deus. Esta introdução certamente já vai ser de grande proveito para que você possa ter uma noção e já adentrar no livro, não com uma visão eh, deturpada, mas com uma noção exata daquilo que você vai encontrar no texto bíblico. Que Deus possa abençoar sua vida rica e abundantemente. E em breve nós vamos colocar a lição de número 4 de acordo com a nossa revista. Voz que silencia a violência. Naum, capítulo um, 2 e 3 é o texto bíblico. O texto-chave da nossa revista é Naum, versículo 3 e 7. A gente vai trabalhar depois somente o conteúdo da revista e se tiver uma pergunta aqui ou acolá, eu estarei não apenas respondendo nos comentários, mas sobretudo fazendo um vídeo curto para que todo professor, em tempo hábil, possa aproveitar toda a informação no tocante a Naum, até porque nós só vamos estudar Naum em uma única lição, a lição de número 4. Por quê? A lição de número 5 já vai ser sobre Abacuque. Desta forma, é o material que nós temos para lhe ajudar e espero realmente que seja útil, nem que seja a uma só pessoa. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.